Sabe qual é uma das tarefas mais críticas e, vamos ser sinceros, mais difíceis para quem gerencia um programa? Alinhar todo mundo. Equipes, stakeholders, colocar todo mundo na mesma página. Mas e se a solução para isso não estivesse numa planilha, e sim numa boa história? Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? A gente tem gente de tudo que é área, cada um com uma perspectiva diferente, e todo mundo precisa de alguma forma remar na mesma direção. É um desafio e tanto. Ok, então vamos a fundo nisso. Olha, aquelas ferramentas que a gente conhece, planilhas, cronogramas, elas são super importantes, claro, mas elas organizam o trabalho. Elas não alinham as pessoas. Para conseguir unir de verdade as equipes, os parceiros, os stakeholders, a gente precisa de algo mais. Algo que crie uma conexão, sabe? Uma conexão bem mais profunda. E aqui está o pulo do gato. O alinhamento de verdade não é só garantir que cada um saiba o que fazer. É muito mais sobre garantir que todo mundo entenda o porquê. Por que esse trabalho importa? Qual é o nosso objetivo final? É ter essa visão compartilhada, esse entendimento coletivo. É exatamente aí que o storytelling entra em cena. E olha, não é como uma habilidade soft opcional, sabe? Nada disso. É uma capacidade estratégica, um verdadeiro superpoder para gerar inspiração, para criar uma conexão genuína. É o que mobiliza as pessoas de um jeito que, vamos combinar, nenhum gráfico ou planilha conseguiria fazer. Uma história realmente boa, ela se conecta em 3 níveis. Pensa só. Primeiro, a mente. A história tem que fazer sentido, tem que ter lógica, tem que mostrar estratégia. Depois, o coração. Ela precisa tocar as pessoas, gerar aquela energia, aquela inspiração. E por fim, a mão. A história tem que levar à ação, tem que motivar a equipe a fazer acontecer e entregar os resultados. Então, para construir essa narrativa, o líder tem um kit de ferramentas. Ele faz perguntas que direcionam, que fazem a gente pensar. Ele cria momentos, mecanismos para a equipe se conectar de verdade, seja virtual ou pessoalmente. Ele compartilha uma energia que contagia todo mundo e, o mais importante, ele entende que a história não é algo fixo, escrito em pedra. Ela tem que evoluir junto com o programa. Beleza, tudo isso parece ótimo na teoria, né? Mas como é que a gente bota isso em prática? Bom, a resposta está numa ferramenta chamada Team Charter, ou o termo de construção da equipe. Pensa nele como se fosse a fundação de um prédio. É ali, na base, que a história da equipe e as regras do jogo são construídas. E o mais legal, de forma colaborativa. E aqui, atenção, um ponto super importante. Não vamos confundir o Program Charter com o Program Team Charter. São coisas diferentes. O primeiro, o Program Charter, ele define o que o programa vai entregar. Já o segundo, o Team Charter, define como a equipe vai trabalhar junta para chegar lá. É tipo o nosso manual de instruções interno. Basicamente é isso. É um acordo que a própria equipe faz com ela mesma. E não é um documento que fica na gaveta, ele é vivo. Ele define as regras do jogo e garante que está todo mundo na mesma página sobre como a colaboração vai rolar. Tá, mas o que tem nesse documento, afinal? Ele se baseia em 4 pilares. Primeiro, as normas operacionais, ou seja, como a gente trabalha no dia a dia. Segundo, o propósito compartilhado, o nosso porquê. Terceiro, as expectativas mútuas, tipo como a gente lida com conflitos. E por último, os compromissos, como cada um se responsabiliza pelo resultado de todo mundo. Ok, então a gente já tem uma história e uma base sólida com o Team Charter. Mas isso é só o começo. Para essa história realmente funcionar, para inspirar de verdade, ela precisa ser customizada. A adaptação é a chave para o sucesso da mensagem. E o que a gente tem que levar em conta para fazer essa customização? Várias coisas. O contexto geral do programa, por exemplo, as diferentes culturas que existem na equipe, o que é muito comum, o humor dos stakeholders, eles estão otimistas ou meio céticos, e, claro, até a metodologia de trabalho que a gente está usando. Olha só esse exemplo. Ele deixa isso bem claro. A história que se conta num projeto cascata é uma história linear, sabe? Focada em fases, em grandes entregas. Já no mundo ágil, a história é outra. É cíclica, é sobre entregar valor aos pouquinhos, sobre se adaptar o tempo todo. O ritmo, a mensagem, muda tudo. E isso nos leva a uma ideia fundamental, a de que a história evolui. A narrativa do começo do programa não vai ser a mesma lá no meio, e muito menos no final. Ela precisa ser ajustada, refinada, para continuar fazendo sentido, para continuar inspirando. Contar a história não é um evento único, é um processo contínuo. Então, no fim das contas, qual é a grande lição aqui?
é que a capacidade de alinhar uma equipe vai muito, mas muito além de só gerenciar tarefas. O verdadeiro poder está em criar uma narrativa, uma história que todo mundo compartilha e que dá um sentido maior para o trabalho. Vamos recapitular os pontos principais, então. O desafio não é só gerenciar e inspirar. O superpoder para fazer isso é o storytelling, que conecta mente, coração e mão. A ferramenta prática para isso é o Team Charter. E a habilidade que faz tudo funcionar de verdade é saber customizar a história. Então a reflexão que fica é essa. A pergunta mais importante talvez não seja o que um programa vai entregar, mas sim qual jornada ele vai proporcionar. Qual é a história que vai unir, que vai inspirar e que vai levar essa equipe ao sucesso. A caneta, no fim do dia, está na mão da liderança.